Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 16 de junho, com as principais notícias da pecuária brasileira. Com o fim da safra do pasto e ainda sem muita oferta volumosa de animais do confinamento, o mercado do boi gordo está pressionado pela falta de animais para abate e a arroba deve continuar em alta nos próximos dias. E quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando em casa para cumprir as medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde para evitar então a contaminação com o vírus da Covid-19. Sidney, boa noite, seja bem-vindo ao rancho. Boa noite, Pedro. Muito boa noite para todo mundo. Numa corcova da Morraria, de onde de longe já se via a entrada da freguesia, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV fez a derradeira parada antes de entregar a boiada na Fazenda Santa Luzia. E com a empreitada terminada, está convidando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro para apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, com o nosso mercado pecuário padecendo debaixo de um extraordinário aperto na oferta de gado terminado, o dono do frigorífico está sendo obrigado a continuar aumentando seguidamente o preço oferecido pela mercadoria para não acabar ficando o tempo todo com a câmara fria praticamente vazia. Pois então, para saber o que é que deve acontecer nesse eixo daqui para frente, a gente vai ter a satisfação de prosear aqui na nossa entrevista do dia com o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dele, que fica em Bebedouro, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Muito boa noite, seu Scott. Muito obrigado pela sua costumeira boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso rancho internetico. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço e admiro a paciência sua em nos escutar aí semanalmente. Escutar você sempre é uma grande satisfação e de grande importância para a nossa lida diária, Scott. Ô, Scott, mas entrando então na prosa, né? Como é que o dono do frigorífico está fazendo para garantir o abastecimento do mercado nesse período aí de forte carestia de gado terminado, hein? Pois é, e essa falta de boiadas tende a aumentar, sabe? Ainda tem um pouquinho, mas o que o frigorífico está fazendo? Ele está aumentando o preço, está aumentando a oferta de compra, não é? Está trabalhando com escalas mais curtas, e com escalas incompletas, tem pulado o dia de abate, e tem indústria aí anunciando até férias coletivas, tá? E para você ter uma ideia, se a gente fizer uma média de todas as praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria, nesses 15 dias de junho, a cotação da arroba do boi subiu em média R$ 4,00 ou 1,5%. Quer dizer, é bastante, né? Ô, Scott, agora, o que é que está sustentando aí a alta no preço da carne no atacado? Olha, é a falta de carne, não é? Não é o consumo, é a falta de carne, por isso que os preços têm ficado firmes. E é isso basicamente, tá? O consumo tem até caído, tá? O que tem sustentado o preço é a falta de carne. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Como é que foi o comportamento do consumidor brasileiro aí nessa primeira metade de junho, né? Tendo em vista aí desemprego, a ajuda emergencial que não saiu no tanto que o pessoal esperava, né? Como é que o consumidor brasileiro se comportou nesse período, Scott? Olha, normalmente na primeira quinzena o consumo é melhor, o mercado é mais movimentado, mas é como você disse, diante dessa quantidade de gente desempregada e a crise econômica que a gente vive, não é? Mesmo nesses primeiros 15 dias tem sido difícil distribuir a carne no supermercado. Pra você ter uma ideia, o índice de intenção de consumo das famílias caiu 3,8%, né, em maio, e desde janeiro ele já caiu 8%, ou seja, o consumidor está na retranca, viu, Sidney? Quer dizer que agora, passando o período de pagamento do salário aí ao trabalhador que está empregado, essa situação deve piorar um pouco mais, então, Scott? Vamos dizer assim, acho que você tem
Eu acho que agora piora um pouco, tá? Daqui para frente a situação tende a ficar mais... As agruras tendem a piorar do ponto de vista de oferta de carne. Agora, Scott, o mercado estava se sustentando aí razoavelmente bem na exportação, né? De que tamanho foi o estrago feito até agora nos embarques brasileiros daqui lá para o estrangeiro, por conta aí da desvalorização do dólar em relação ao real? Olha, Sidney, nós acreditamos ainda que nós vamos ter uma exportação recorde esse ano. Até agora a exportação caiu, né? Se você fizer uma comparação com o ano passado, a gente teve uma queda aí de 7,6% com relação à exportação, mas o preço da carne subiu, tá? E o que importa é quanto você ganha, né? Então, a tonelada de carne, que há um ano era vendida a $4.300, hoje ela está sendo vendida a $5.120, $5.200, tá? Então, em relação ao faturamento, praticamente o desempenho está igual, mas a quantidade exportada caiu sim. Por que o preço da carne do Brasil no mercado internacional está subindo tanto, Scott? Porque não tem carne, não é? A Argentina saiu fora do mercado agora, né, em função lá de problemas internos. A China continua firme. O preço da carne subiu lá fora porque também você tem uma escassez de boiada aqui, então subiu o preço da arroba do boi. Isso é repassado também para o preço da tonelada de carne exportada. Entre outras razões, é isso aí. Agora, como é que a situação atual do mercado do boi gordo está influenciando a negociação com o gado de reposição, Scott? Olha, Sidney, conforme sobe a cotação da arroba do boi gordo, isso é um estímulo para os negócios com o mercado de reposição. Teve agora uma pequena essa transição safra entre safra do capim também influencia, claro, no mercado de reposição, mas a nossa expectativa é que tudo suba junto com a arroba do boi, tá? Eu não vejo refresco para as cotações dos animais de reposição, se bem que agora, nesses últimos tempos, os animais mais procurados foram aqueles mais zerados, né? Garrote e boi magro, tá? Esses tiveram uma alta maior do que as outras categorias. O Scott, agora quando é que vai começar a aparecer boiada de confinamento em maior quantidade no mercado? Ô, Sidney, a gente deve ter agora um aumento de oferta aí no final de julho, começo de agosto, mas vai ser um aumento compassado, tá? Porque nós observamos que o pessoal foi mais comedido na hora de decidir confinar, tá? Porque o custo de produção subiu muito, né? O próprio boi magro subindo de preço, 70%, 80% do custo, e os alimentos subindo de preço, né? Você falou do câmbio, né? Quando o real estava desvalorizado, nós empurramos, né, para fora do país, além das carnes, das proteínas de origem animal, também foi grão, farelo, foi tudo, e acabou subindo o preço, tá? E você deve ter uma oferta regular, não vai faltar, mas vai ser mais regular, e um aumento forte mesmo de gado confinado lá para outubro, novembro. Scott, rapidamente para a gente arrematar a prosa, esse ano vocês vão fazer aí na Scott a segunda edição do Confina Brasil, né? Como é que é essa ideia? Olha, a nossa ideia, obrigado aí pela lembrança, o Confina Brasil está na segunda edição. Nós devemos levantar 40% do gado confinado, 2 quilos do gado confinado brasileiro. Nós vamos visitar 120 fazendas, vamos fazer 3 roteiros. Dia 21 agora sai a primeira turma, eles vão lá para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Depois nós vamos para o norte do Brasil e para o centro-oeste, tá? Vamos visitar 14 estados. E a gente deve levantar números extremamente interessantes, viu? Se vocês quiserem acompanhar, o endereço é www.confinabrasil.com e vocês podem acompanhar também no Instagram, @confinabrasil. Muito bom, vai ser muito interessante, a gente está ansioso para saber essas informações. Um grande retrato do confinamento no Brasil. Scott, queria agradecer mais uma vez a sua participação no programa, muito produtiva como sempre.
mandar um grande abraço para você e para toda a turma boa aí da Scott Consultoria e até a próxima vez. Até a próxima vez, Sidney. Desejo boa saúde e bons negócios para todos. Para todos nós. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Pedro Costa. Até já, Sidney. E olha só, vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. É rapidinho, a gente volta em instantes. E estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. O destaque é para a oferta de animais mais erados, que está curta, olha só. De acordo com o relatório mais recente feito pela equipe da Scott Consultoria, em Tocantins, considerando a média de todas as categorias de bovinos machos para reposição, as cotações subiram 2,8% em maio. No mesmo período, a cotação do boi gordo no estado subiu 0,6%. O ritmo mais forte no mercado de reposição resultou em queda de 2,1% no poder de compra do recriador na mesma comparação. A demanda mais forte tem sido por animais mais erados. Destaque para o boi magro, com queda de 4,3% no poder de compra do invernista. Em maio, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,42 boi magro, enquanto que agora em junho compra-se 1,36. A oferta está restrita para todas as categorias de reposição, principalmente para as mais eradas de giro rápido. Para o comprador, a consultoria alerta para um clima seco e a queda na capacidade de suporte das pastagens, que podem impactar a oferta de animais nos próximos meses. Além disso, outro sinal de alerta é para o mercado do boi gordo, que tem mostrado alta nos últimos dias. E olha, destaque agora para as vendas externas. As exportações de carne bovina de Mato Grosso atingiram um segundo mês consecutivo de queda. No quinto mês do ano, o estado maior produtor de carne bovina do país comercializou 25.788 toneladas do produto, redução de quase 18% se comparado a maio de 2020. De acordo com o Instituto Mato Grossense da Carne, no acumulado de janeiro a maio deste ano, as exportações estaduais totalizaram 140 mil toneladas, redução de 3% em relação ao mesmo período de 2020. Fazendo uma relação também com maio do ano passado, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, as Filipinas e Israel diminuíram em média 40% as importações da proteína. Já a influência da China deve ao fato de concentrar um grande volume das compras, que caíram 14% se comparadas com maio do ano passado. Para o IMAC, o cenário é desafiador e os frigoríficos do Mato Grosso buscam agora alternativas com outros compradores lá de fora. E olha, no primeiro trimestre deste ano, o Mato Grosso abateu cerca de 1 milhão de cabeças, recuo de 16,5% no primeiro trimestre. As informações são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Segundo o IMEA, a queda no trimestre foi impulsionada pelo forte movimento de retenção de fêmeas, que ocorre na esteira das valorizações nos preços do bezerro e de demais categorias de reposição. No comparativo anual, os abates de fêmeas sofreram brusca queda de 0,5%, enquanto os de macho recuaram apenas 5,31%. No acumulado dos 3 primeiros meses do ano, Mato Grosso representou 15,76% do total de animais abatidos no Brasil e 25,23% da produção total de carne bovina nacional. Com relação ao rendimento de carcaça, os animais abatidos no Mato Grosso registraram um acréscimo de quase 4% no primeiro trimestre do ano. Considerando todos os estados brasileiros, o abate teve queda de 9,17% no primeiro trimestre, enquanto a produção de carne recuou 6,52%. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com Terra Viva DBO na TV. Estamos de volta e durante evento online promovido nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a meta da pasta é atingir a marca de 200 novos mercados até o ano que vem. Desta vez, a ministra disse que uma nova rodada de negociações está prevista para acontecer. E o foco será a venda de produtos de regiões com status de zona livre de febre aftosa
sem vacinação. O Ministério da Agricultura já enviou uma carta ao governo japonês mencionando a nova classificação sanitária dos estados brasileiros, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Países como Canadá e Coreia do Sul também devem receber essa carta do governo brasileiro. Bom, e depois que o Rio Grande do Sul passou a ser uma zona livre de febre aftosa sem vacinação, se fez necessário a criação de um trabalho especial de vigilância de fronteiras capaz de manter o status aí do estado, né? O assunto é importante e já foi tema discutido em fóruns em todo o país e principalmente lá no Rio Grande do Sul. A médica veterinária do Programa de Vigilância para a Febre Aftosa no Rio Grande do Sul, Graziane Rigon, falou sobre os trabalhos das equipes em tempos desafiadores. Olha só. Por conta da pandemia, acabou que teve uma redução um pouco nas atividades de fiscalização por parte do Sentinela, né? Mas, no entanto, as apreensões elas foram maiores, né? Se a gente comparar com o segundo semestre de 2020, né? E já foram quase 400 animais abatidos, animais que foram detectados sem origem, né? E que representam um risco para o nosso estado. Então, esses animais que são achados sem origem, eles são encaminhados para abate sanitário. E claro que como esse programa ele vem repercutindo cada vez mais, né, nas mídias, os produtores também acabam tomando um conhecimento e acabam auxiliando o Serviço Veterinário Oficial na medida em que eles realizam as denúncias dessas irregularidades. Então, essas denúncias também acabaram por aumentar em 2021 e isso facilitou também esse aprimoramento do programa, né? Desde 2020 foi introduzido, então, aqui no estado, o programa Sentinela, que ele vem com o objetivo de fazer esse reforço dessas atividades justamente na fronteira. Então, o programa Sentinela, ele cobre, né, toda essa extensão do Rio Grande do Sul com Argentina e Uruguai, né, é um programa que está estabelecido no estado, então agora por decreto, né, ele é um programa que veio para ficar de fato. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado que permite ao governo autorizar fábricas de vacinas veterinárias a produzir imunizantes contra a Covid-19. O texto estabelece que as empresas terão de cumprir exigências de biossegurança e normas sanitárias, além de realizar todo o processo de produção até o armazenamento em locais separados daqueles usados para os produtos de uso veterinário. O texto sofreu modificações e retorna para uma nova votação no Senado. Agora, devido às alterações no projeto, ele precisará voltar ao Senado para ser votado novamente. Então, eu decidi fazer desta forma para evitarmos as possibilidades de veto, porque a partir do momento que chega no governo e é vetado um artigo ou outro, nós temos aqui uma grande demora para fazermos uma sessão do Congresso e derrubarmos ou mantermos esses vetos. Então, eu acredito que o relatório ficou a contento de todos, são pouquíssimas alterações, algumas questões que utilizavam o termo produzir por fabricar, importante porque estaremos fabricando. É uma excelente notícia. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo e as cotações desta quinta-feira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Maschio, que traz o fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Pedro. E com a metade derradeira do mês já estreada e entrada no calendário, o mercado pecuário nem se abalou aí com o avançamento do tempo e o resultado foi que a nossa praça boiadeira continuou embicada na subida da ribanceira. Naturalmente que isso estava sendo esperado, né? Primeiramente porque não é assim de repente que o vento muda de lado. E segundamente porque está todo mundo careca de saber que o abastecimento vai continuar sendo muito complicado enquanto não começar a aumentar a oferta de gado terminado no confinamento. Aliás, a respeito do tamanho da carestia de mercadoria, de acordo com o acompanhamento feito pelo pessoal da Scott Consultoria, de janeiro a maio deste ano, a taxa de ociosidade nos frigoríficos brasileiros foi a maior já registrada, tendo chegado a 45% na média de todos os estabelecimentos pesquisados no país inteiro. Por outro lado, a questão do consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro agora volta a ser motivo de preocupação,
porque normalmente o consumo já é bem mais, o movimento já é bem mais compassado, bem mais sossegado na metade fechadeira do mês, né? E além disso, o agravamento da pandemia está atrasando a recuperação e complicando ainda mais a situação da nossa economia. De qualquer maneira, ainda falta saber para que lado vai pender a balança da exportação, que andou aí cambeteando e trupicando nestas semanas recentemente passadas, mas ainda pode pegar outra vez o rumo de morro acima, dependendo aí da disposição e da fome do consumidor e do comprador chinês, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o preço do boi subiu em 5 delas e caiu só em uma, enquanto a vaca teve 8 altas e nenhuma queda. E quem está ajaezado e preparado para fazer a recitação dessa relação para os amigos fazendeiros e para as amigas pecuaristas é o nosso companheiro apresentador e jornalista, Pedro Costa. Acompanhe. Começamos hoje no sudeste mato-grossense. Por lá, a alta foi geral, com o boi sendo cotado agora a R$ 300,50 e a vaca a R$ 289,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Quem quiser comprar vaca em Paragominas, no Pará, vai desembolsar pelo menos R$ 283,50. Partimos para o Triângulo Mineiro, com o boi arribando para R$ 302,50. No norte de Minas, ele não está valendo menos do que R$ 301,50. Na capital Campo Grande, quem registrou alta nas cotações foi a vaca. Agora ela vale R$ 291,50. Em Três Lagoas, ela valorizou e está cotada a R$ 286,50. Na região sul de Goiás, o macho está sendo falado a R$ 299,50. No noroeste paranaense, a fêmea arribou para R$ 293,50. Em Espírito Santo, ela não está valendo menos do que R$ 279,50. No Rio de Janeiro, quem registrou alta foi o macho, que agora está cotado a R$ 293,50. Vamos agora para o norte de Tocantins. Na região, o preço da vaca subiu e ela não está valendo menos do que R$ 289,50. Em Alagoas, a alta foi para a fêmea, que está cotada a R$ 279,50. Enquanto o macho registrou a única e solitária queda do dia. Na região, ele vale R$ 295,50. Aqui no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve estabilidade nos preços. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 312 no prazo de 30 dias. Tá certo, então, e com o relógio correndo mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, já está chegada a hora da poesia do dia, lembrando que o tema escolhido para os versinhos desta semana é cavalo e montaria. Então, vai ouvindo. Possuí um cavalo lagarteiro que eu logo vi que não ia servir para ser meu companheiro. No meio da invernada, ele deu uma passarinhada e eu só não caí porque sou cavaleiro de ciência e sabedência. Mas não gosto de animal que me faça troça. Eu acho isso um desatino e o destino do tal foi ser puxador de carroça. É isso então, gente. Vou ficando por aqui, mandando, como sempre, um grande abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para o meu companheiro Pedro Costa. Tá certo, Sidney. Boa noite para você. Até amanhã. Obrigado aí por esses versinhos que sempre derriçam a nossa noite de forma bonita e poética. Obrigado, Sidney. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E nós voltamos na quinta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com um noticiário novo a partir das 7h25 da noite. Eu espero você. Tchau.